Muito bem. O desafio que me lançaram foi vir falar aqui na agenda digital local. Fiquei muito agradado com este convite. Fundamentalmente porquê? Porque, como dizia o Manuel há instantes, eu ando nestas coisas da agenda digital local há alguns anos. E desde esses anos que, no contexto de uma rede europeia, a ELANET, European Local Network, Local Authorities Network, é uma rede europeia constituída por especialistas, precisamente destas áreas da sociedade da informação, e esta rede começou em 96, e desde 1956, fundamentalmente, questões de sociedade da informação, questões de inclusão, mais recentemente, questões da agenda digital local. Esta é a rede que organiza uma conferência europeia, a EISCO, European Information Society Conference, foi precisamente o local onde nasceu o conceito da agenda digital local, há uns anos atrás, e a partir dessa altura, e já vamos ver um pouco mais à frente, tem vindo a promover a evolução e o envolvimento das instituições, das autarquias locais e regionais no desenvolvimento de agendas digitais. O meu nome é Rui Barros, sou investigador no INESC Porto, pertenço à Universidade do Porto, e atualmente, já agora também aproveito para lhes dizer, coordenador desta rede europeia da ELANET. Venho falar-lhes de IGOV, inclusão e participação, num contexto europeu, a mesma coisa no contexto nacional, e depois fazer a transposição de tudo isto para a agenda digital local e falar-vos também um pouco de interoperabilidade e dados abertos. Em termos de contexto europeu, e porque é que eu começo por aqui? Vá ver, julgo que hoje é realidade conhecida por todos vós que finalmente a União Europeia, e este finalmente é desde 2010, decidiu aprovar também uma agenda digital para a Europa. Em que é que esta DAE, em que é que esta agenda veio transformar as estratégias definidas pela Comissão Europeia? Fundamentalmente no seguinte, até então o foco era a coesão entre as regiões. A partir dessa altura, a essa coesão veio-se somar uma série de linhas, efetivamente, linhas estratégicas, onde a Comissão veio dizer, bom, é por aqui que nós queremos, é estes pontos que nós queremos focar nos temas de coesão e não falar vagamente de coesão e deixar espaço muito grande. Fundamentalmente, foi este o grande ponto que marcou a aprovação da Agenda Digital da Europa em 2010. Em termos dos objetivos da União Europeia, e isto também é mais ou menos comum, só que conhecido, só que nós vamos esquecendo, os anos vão-se passando desde que aderimos à União Europeia, e as coisas vão-se esquecendo. De qualquer modo, há uma série de linhas que fazem parte da definição inicial daquilo que é a União e daquilo que se pretende que sejam as participações dos vários Estados. Fundamentalmente, eu destaco aqui dois casos que são aqueles que nos tocam mais, que é a melhoria das condições de vida e de trabalho dos cidadãos europeus e temos aqui mais qualquer coisa a sugerir-nos. Cancelar. Ok, vamos continuar. Promover a melhoria, então, como estava a dizer, das condições de vida e de trabalho dos cidadãos europeus e reduzir as desigualdades sociais e económicas entre as regiões. Bom, isto eram dois pontos que eram fundamentais e fulcrais desde a definição inicial. Outro ponto que eu destaco hoje, fomenta o desenvolvimento económico dos países em fase de crescimento. Não seria já atual este ponto, não fosse esta questão que nós estamos a viver atualmente na Europa da crise. De repente acordamos todos e percebemos que, afinal, todo o trabalho em termos económicos não tinha sido efetivamente feito e é necessário começar a fazer. Infelizmente, temos novamente a HP a perguntar-nos o que é que... Ok, vamos ver se desta vez ficar
Infelizmente não tínhamos esse trabalho feito e temos que o fazer. Mais uma vez, e curiosamente, a Agenda Digital para a Europa não inclui apenas os temas relacionados com a inclusão digital e com as questões da sociedade da informação, inclui também questões que têm a ver com a competitividade, com o crescimento, com a sustentabilidade nas várias regiões da Europa. Em termos de objetivos muito concretos, aquilo que nós temos, mais uma vez, em termos de competências para a União Europeia, ela tem competências próprias, nomeadamente na definição de políticas, da política agrícola comum, a política comum das pescas e outras. Tem competências que são partilhadas com as coordenações, com os governos dos Estados-membros, em termos de transportes, energia e investigação. Isto partilhado quer dizer que há questões que são definidas ao nível europeu, mas que são depois transpostas para a governação de cada um dos países e aplicadas de acordo com as regras de cada um desses países. E há depois competências subsidiárias, que são aquelas em que há fundamentalmente um aconselhamento por parte da União Europeia e uma aplicação efetiva e gestão por parte de cada um dos governos dos países. Aqui, em termos de competências próprias, nós temos as diretivas e as resoluções que são emanadas da Comissão e do Parlamento. Temos as competências partilhadas e subsidiárias através de atos legislativos com ou sem caráter vinculativo. Vocês, frequentemente, ouvem que há legislação que é aprovada no âmbito europeu. Depois é dado um determinado período de adaptação a cada um dos países e esses países têm que transpor essa legislação e adequá-la às suas regras e fazê-la cumprir também a cada um dos Estados-membros. Isto é extremamente interessante, fundamentalmente porquê? Porque nós volta e meia, vamos esquecendo, depois vamos ouvindo que cada um dos Estados-membros vai sofrendo coibas por parte da União Europeia. Esta é a parte negativa. A parte positiva é, e agora focando novamente nas agendas digitais, é que, pelo facto da União Europeia ter, em 2010, lançado esta iniciativa da Agenda Digital para a Europa, fez mais ou menos com que todos os países, neste momento, tenham já a sua agenda digital ou, pelo menos, estejam a construir uma agenda. Isto é algo que marcou a diferença, mais uma vez. A Comissão Europeia não impõe rigorosamente nada aos Estados, mas os Estados acham que é uma boa ferramenta de trabalho, fundamentalmente para quê? Para convergir na lógica daquilo que são as linhas da agenda digital para a Europa. Depois, obviamente, que a União Europeia disse-nos mais uma coisa. Quem trabalhar nesta lógica tem fundos de financiamento, tal como dizia os manifestantes. Quem não trabalhar tem que se amanhar com o que tem. Esta agenda digital para a Europa, fundamentalmente, acorda e aparece quando se começam a perceber que há questões de crise globalizadas que têm de ser resolvidas e que a Europa tinha efetivamente fraquezas que eram necessárias comatar. Quando se percebe que a evolução demográfica é diferente daquilo que se tinha perspectivado há alguns anos. Tem acontecido, mais uma vez, senso comum, é que a Europa envelheceu e continua a envelhecer e neste momento ainda não temos sequer solução para essa questão. Portanto, construir um futuro sustentável para a Europa implica também, aquilo que eu falava há instantes, criar melhores condições de vida para as populações para que elas próprias possam regenerar, possam ter mais crianças, mais jovens, mais juventudes nas várias faixas etárias e garantir essa sustentabilidade. Aqui, e em 2010, percebeu-se que as tecnologias de informação e comunicação representavam apenas no mercado europeu 5% do PIB. Era algo que era crítico. Ao contrário de outros países altamente desenvolvidos, nós estávamos muito abaixo daquilo que eram os valores que se pretendiam. E queríamos, naturalmente, um aumento geral da produtividade entre 20% a 30%. Estes foram os pilares da construção, aquilo que motivou e que estimulou a construção da agenda digital para a Europa. O objetivo global, obviamente, a obtenção de progresso económico e social sustentáveis. Nesta agenda digital para a Europa, ela iniciou com 7 pilares, e estes 7 pilares são, no fundo, o quê? As grandes áreas de intervenção.
A construção de um mercado único digital, isto é, fazer com que efetivamente seja possível nós comprarmos e vendermos produtos através das tecnologias, através da internet. A interoperabilidade e standards, facilitando a vida de todos os cidadãos e, em particular, das instituições, nas suas relações. Criar segurança e confiança através de quê? De questões de identificação digital. Portanto, é algo que também não estava implementado, não estava disseminado e que é de extrema importância. Disponibilização de acesso à internet, apesar de nós continuarmos a dizer que temos uma cobertura, e que todos os países o dizem, muito próximo dos 100%, o que é facto é que todos nós sabemos que, quando viajamos pelos nossos países, seja Portugal, seja Espanha, seja qualquer outro país da Europa, temos uma quantidade de buracos, de zonas onde, efetivamente, continuamos a não ter largura de banda suficiente e interessante para usar os serviços eletrónicos. Disponibilização de meios de investigação e desenvolvimento. Portanto, apostar aqui fortemente em inovação. Apostar na literacia digital, nas competências e inclusão digital. E este é um fator que é extremamente importante no contexto das agendas digitais locais. Mais à frente vamos falar um pouco sobre isso, mas eu vou já dar-vos um toque sobre essa questão. Isto porquê? Não adianta nós andarmos aqui a tentar vender a ideia de que temos os melhores serviços eletrónicos do mundo. Que a nossa autarquia ou a nossa região disponibiliza os melhores servidores, os melhores serviços, as coisas mais tecnologicamente mais evoluídas que nós possamos, se depois não tivermos os nossos cidadãos capacitados para usar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, se dentro do grupo dos cidadãos nós não tivermos um subgrupo que é muito importante, que são os funcionários da própria administração. Esses são aqueles que vão fazer com que a palavra passe para os cidadãos, porque eles próprios vivem em sociedade. Segundo aspecto, são aquelas pessoas que estão na primeira linha de atendimento aos cidadãos. São aquelas pessoas que têm a capacidade de dizer, olha, eu hoje não lhe vou resolver o problema, vou ajudá-lo a resolver o problema. Sente-se lá aqui ao meu lado e eu vou ajudá-lo a usar o serviço eletrónico que o nosso município disponibiliza para resolver o seu problema. A pessoa vai fazer isso 1, 2, 3 vezes até se sentir confiante que pode efetivamente usar o serviço. Enquanto nós não tivermos uma atitude destas, e isto estamos a falar claramente de capacitação, como eu dizia, no primeiro nível dos funcionários públicos, segundo nível, chegar a fazer com que isso chegue aos cidadãos. Enquanto nós não tivermos este tipo de atitude, nós vamos continuar a fazer investimentos grandes, investimentos avultados em serviços tecnológicos muito interessantes, fantásticos, nós conseguimos fazer isso, mas não são usados. A taxa de utilização é muito baixa. Esse é um problema muito grande que nós temos e que se percebeu, infelizmente, percebeu-se já tarde. E, naturalmente, áreas horizontais privilegiadas com base em TIC. Isto é, fazer com que as várias áreas, os vários setores da nossa sociedade tenham interligação e consigam disponibilizar serviços em conjunto. Essa é outra das questões que poderá aqui marcar a grande diferença. Em vez de nós termos que nos dirigirmos ao Ministério da Saúde para tratar do assunto, depois do Ministério da Saúde ter que ir, e quando digo Ministério da Saúde, digo um hospital, digo um centro de saúde, de qualquer instituição relacionada com a saúde. E depois temos de tratar com a área dos transportes, e depois temos de... Bom, vocês já conhecem este calvário. Isto é aquilo que os cidadãos não querem. É aquilo que leva a que as pessoas continuem a resolver os problemas presencialmente. Quando nós conseguimos disponibilizar serviços verdadeiramente de valor acrescentado, este valor acrescentado é fazer com que as instituições deixem de ter aquela perspectiva de é o meu serviço. Não, é o serviço público ao serviço do cidadão. Quando isto acontecer verdadeiramente, os cidadãos vão finalmente entender que faz sentido usar e vale a pena tirar partido dessas questões. Portanto, estes eram os 7 pilares iniciais da Agenda Digital para ela. Entretanto, tem vindo a ser detalhada essa agenda, ela tem vindo a evoluir naturalmente e recentemente ganhou corpo numa questão que é também me parece ser muito interessante. Fundamentalmente o quê? A capacidade de medir o que está a acontecer, que é outra das coisas em que nós somos muito maus
E quando digo nós, digo Portugal, digo Espanha, digo toda a Europa. Nós fazemos as coisas, fazemos os investimentos e não medimos os resultados. Nós inventamos resultados no final para justificar os resultados de investimento que fizemos. Perdoem, sou eu a dizê-lo, mas é verdade. Julgo que concordarão comigo. Em particular, focando na sociedade da informação, aquilo que a Comissão Europeia e a União Europeia, de uma forma geral, veio dizer foi, bom, tecnologias de informação, mas para quê? Tecnologia pela tecnologia? Não, mas já percebemos que isso é um erro. Não vale a pena estarmos aqui a investir, a comprar, a dizer que temos os melhores servidores, os melhores serviços. Não adianta. O que adianta é, se fizermos a aplicação dessas tecnologias, de que modo? De modo que ela seja verdadeiramente inclusiva. Em que pense nos grupos que maior partido poderão tirar desses serviços. Vou dar-vos um exemplo. Não vale a pena, e mais uma vez sou eu politicamente incorreto a dizer, não vale a pena nós estarmos a pensar que vamos investir uma quantidade, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de euros, a disponibilizar um serviço, quando o nosso público-alvo para esse serviço é de umas dezenas de pessoas. Aí é preferível pegar esses milhões de euros e criar gabinetes especializados ou áreas especializadas dentro das nossas instituições para resolver esses problemas a essas pessoas. Porquê? Porque estamos a desfocar, estamos a retirar das prioridades o investimento que temos disponível para fazer. É um pouco aquilo que nós temos andado aqui a fazer desde há uns anos. Nós temos que começar as coisas ao contrário. Temos que começar a perceber o que é que os cidadãos efetivamente valorizam e o que é que eles efetivamente necessitam em termos de serviços. E não aquilo que nós, que estamos do nosso lado, achamos que ele necessita. Este é outro dos paradigmas que é muito importante mudarmos. A própria Comissão Europeia tem vindo a fazer esse percurso. Eu não sei se vocês são frequentes utilizadores de portais e serviços da União Europeia, mas se recordam, existia uma quantidade infernal de sites e portais da Comissão, do Parlamento, das direções, das subsecções. Gradualmente eles têm vindo a fundir. Porquê? Porque aquilo era insustentável. Ninguém utilizava, ninguém sabia o que era aquilo, ninguém conseguia encontrar um serviço dentro daquele ramal de servidores e de acessos e o que quer que fosse. Neste momento, se repararem, há um portal único de entrada para a Europa e a partir daí começamos a ser guiados dentro dos serviços. Felizmente, perceberam uma outra coisa e aí sim apostaram fortemente. Percebeu-se finalmente que não iríamos todos ficar a falar inglês de repente. E então apostaram e puseram um maior investimento nas questões de tradução, mecanismos automáticos de pesquisa entre vários idiomas, que era o quê? Era aquilo que os cidadãos queriam e sentiam. As pessoas chegavam lá, olhavam para aquilo, isto está em inglês, não me interessa porque eu não sei inglês. Se não sei inglês, vou-me embora. A Europa não me interessa. Porquê? Porque a Europa faz em inglês. Não me interessa. Portanto, hoje, se vocês entrarem, e mais uma vez, entrando aqui de Espanha, aparece Portugal imediatamente em espanhol, se entrarem em Portugal, aparece imediatamente em português. Portanto, começaram também, ao nível europeu, a perceber essas questões. E começaram a perceber outras coisas, que é, só faz sentido nós falarmos em sociedade de informação e acabar com o fosso tecnológico, se isso for para o quê? Para questões de melhoramento em termos de literacia, de educação, questões de desigualdade, questões que seja pelo género, seja pela deficiência, seja pela idade, por aí adiante. Se for, vale a pena abordar estas questões, se for para resolver também estes problemas na sociedade. Porque se não for, estamos apenas a fazer investimento, preparando-se sabe muito bem onde. E as pessoas continuam a ver os problemas que tinham. Portanto, não avançamos rigorosamente nada. Em termos de governo eletrónico, e hoje permitam-me também dizer-vos uma coisa, dá a ideia que passamos a ter vergonha de falar de e-gov ou de governo eletrónico. Não tenhamos. Continuemos a falar nisso. Porquê? Porque a relação do governo com os seus cidadãos faz, por exemplo, através da governação eletrónica. Portanto, continuemos a falar nisso. É o tipo de palavrão que nós poderemos continuar a falar. E, fundamentalmente, e as Nações Unidas definiram muito bem desde 2006, que estamos a falar de quê? Estamos a falar da disponibilização, tipicamente, através de mecanismos remotos, aos cidadãos de informação e de serviços no meio eletrónico.
É disto que estamos a falar quando falamos de governo eletrónico. Portanto, podemos inventar os termos todos novos e fashion que nós queiramos, mas é disto que nós continuamos a falar. Transpondo agora estes conceitos, este chapéu que vem da Europa para o contexto nacional, e aqui nacional eu digo Portugal, digo Espanha, digo cada um dos países. Por exemplo, em Portugal, nós passamos a ter, desde dezembro de 2012, aquilo que se chama Agenda Portugal Digital. No fundo, e se olharmos para as prioridades, o que é que nós vemos? Quase todas elas estão a apontar para aquilo que são as prioridades da Agenda Digital para a Europa. Mal era se não fosse aquilo que eu vos falei há instantes. Se os países não estiverem alinhados com a estratégia da Europa, como é que poderão justificar-se as candidaturas a fundos de apoio que são promovidos precisamente nessa linha da Agenda Digital para a Europa? Não dá. Acho que é aquilo. Portanto, os pontos são exatamente os mesmos, ou se não são exatamente iguais, poderão aparecer aqui mais alguns detalhados. Exemplo, combate à fraude e à evasão fiscais, que são situações particulares de determinado Estado, questões contributivas e prestacionais, resposta a desafios. Alguns deles tornam-se um pouco mais abertos em termos de designação, mas depois, se formos ler a descrição, bate exatamente nas linhas gerais da Agenda Digital para a Europa. O mesmo acontece com a Agenda Digital Legaliza. Aquilo que nós aqui temos é serviços públicos digitais, administração eficiente, cidadania ativa, participação. Portanto, mudamos um pouco os nomes ou redirecionamos para aquilo que é o interesse local ou regional, mas voltamos novamente a batermos nos aspectos semelhantes. Há, contudo, uma questão que é importante dizer-vos aqui, e porque já passamos por três: a europeia, o exemplo de Portugal e o exemplo da Galiza. As prioridades poderão ser diferentes. Porquê? Fundamentalmente, porque os problemas também são diferentes. Portanto, vamos fazer o quê? Na construção e na lógica de uma agenda digital, aquilo que nós vamos é atender aos problemas da nossa sociedade e, alinhando esses problemas da nossa sociedade com os interesses nacionais e europeus, definir essa agenda regional ou local de acordo com esses aspectos, mas colocando as prioridades naquilo que mais afeta a sociedade desse local. Provavelmente, noutro país, não teremos a mesma necessidade, eventualmente. Em termos de aplicação, isto é, como é que nós chegamos aqui a esta questão das agendas digitais, sejam elas locais, sejam nacionais, sejam europeias? Bom, é necessário haver um diagnóstico sintético. Isto é, mais uma vez, e isto foi um erro comum no passado, e eu aproveito para os alertar dessa questão, não voltemos a cometer esse erro, que é olhar para as linhas gerais, olhar para o sítio ou para os fundos de financiamento e ver onde está o dinheiro e alinhar as nossas necessidades com isso. Aí vamos distorcer. Porquê? Porque aí estaremos a olhar para a fonte de financiamento e não para a necessidade. Poderemos estar a usar fundos de financiamento para uma coisa que não é, pateticamente, podemos chegar ao limite e não tem interesse nenhum para a nossa região, ou para o nosso país, ou para o nosso município. Portanto, mais uma vez, há normalmente fundos de financiamento para as linhas, genericamente para todas as linhas de interesse das agendas digitais, europeia e nacional. E depois há uma questão de nós olharmos para isso e ver onde encaixam as nossas prioridades. Mas comecemos pelas nossas prioridades. E para isso nós precisamos de um diagnóstico sintético. Não precisamos de andar a fazer um estudo de 2 anos. Porque 2 anos é o tempo de implementação de alguns planos de ação de agendas digitais. Nós precisamos é de rapidamente olhar para o nosso terreno, 2 meses, 3 meses, não muito mais do que isso, porque senão a fotografia, e neste momento, no contexto de crise, as franjas da sociedade que estão mais próximas da exclusão rapidamente mudam. Portanto, é aí, mais uma vez, quanto mais curto for o nosso tempo, o nosso período de diagnóstico, melhor nós podemos responder e estabelecer as nossas prioridades. Portanto, rapidamente fazer um diagnóstico muito sintético, percebendo o que é necessário mudar, quais são os serviços
que já estão disponíveis e aqueles que efetivamente seriam necessários, quais são as diferenças ou as semelhanças entre entidades e regiões que nós estaremos a abordar, dentro do contexto do município, perceber se é apenas a Câmara Municipal ou o Ayuntamento que deve implementar esses serviços, ou se, ao contrário também do que tem vindo a ser feito, ou se deve envolver outras instituições de cariz local e regional. Isto para não ter de ser sempre o investimento feito apenas para a autarquia, a manutenção apenas para a autarquia e serviços disponibilizados apenas para a autarquia. Portanto, mais uma vez vamos pensar em quê? Em reengenharia e simplificação de processos. Se a autarquia e os bombeiros e o centro de saúde têm um processo de licenciamento, de atribuição de licença, que é necessário interoperá-los, vamos fazer esse trabalho, vamos perceber, podemos disponibilizar esse serviço. A autarquia até pode já ter um processo de licenciamento urbanístico implementado. Por que não pensar agora em incluir todas as outras instituições locais e regionais, de modo a que esse processo seja efetivamente mais e passe para fora do âmbito da autarquia? Este é apenas um exemplo, há outros, há muitos outros. Portanto, pensar numa lógica de simplificação dos processos e novos paradigmas de interação eletrónica. Naturalmente, identificar mecanismos universais de autenticação, de identificação, quando eles existam. Nós temos, quer do lado português, quer do lado da Galiza, temos já mecanismos de identificação digital, mas, também mais uma vez, sabemos que a generalidade da população não tira partido desses mecanismos, seja por desconhecimento, seja por falta de confiança nesses próprios mecanismos. As pessoas continuam a achar que assinar com caneta, bolígrafo ou papel é mais válido do que passar a identificação digital. Temos que inverter isto. Temos que ter a tal capacidade de pôr os funcionários públicos das instituições privadas, todos aqueles que nós consigamos convencer e mobilizar, a trabalhar nesse sentido e a dar essa confiança. Em termos de governação regional, nós temos um problema muito grande, as coisas têm vindo a mudar, mas é um pouco isto que eu aqui lhes dizia. Nós continuamos a ter serviços verticalmente, por município, e não coisas que estão interligadas, nem horizontalmente, nem verticalmente com as instituições de cariz regional. Dentro dos municípios, continuamos também a não envolver outras instituições que não apenas o município. Esta é uma questão fundamental. Enquanto nós não conseguimos fazer isto, nós não vamos ter verdadeiramente uma sociedade de informação em que o cidadão sente que foi pensada para ele e não apenas para resolver ou aumentar as receitas, porque perdoem-me, eu sou um cidadão como vocês, mas estou efetivamente do lado de cá. A opinião que o cidadão tem é, se o município lançou este serviço é para me cobrar mais qualquer coisa. Temos que inverter esta posição. Temos que lhes dizer, não, isto não é um serviço do município, é um serviço do município, dos bombeiros, da saúde, da polícia, estamos aqui a rentabilizar os investimentos. Mais uma vez, os municípios normalmente têm mais capacidade de investimento, mais capacidade técnica, os técnicos, quer pela capacidade de contratação, do que as restantes instituições. Há que olhar para o nosso território e dizer, bom, se vocês não têm, mas se os meus cidadãos, os nossos cidadãos do nosso local, precisam de aceder a isso, vamos dar espaço nos nossos centros de dados, nos nossos data centers, vamos dar forma de poderem ter parte dos serviços nos nossos serviços, ficará certamente bastante mais barato. A todos, aqui quando pensamos, investimento do município ou é investimento... Não, é investimento global, é investimento da sociedade. E já percebemos isso todos, não é? Ficará globalmente mais barato e mais interessante, mais utilizável, do que andarmos a delegar nos outros permanentemente as competências. Não sei se têm alguma questão. Se tiverem, queiram fazer o favor. Eu vou só fazer aqui 1 minuto de interrupção para poderem refletir. Não, estou a brincar. Vou só beber um pouco de água. Antes de entrar naquilo que vai ser a nossa maratona. E a maratona é, efetivamente, a agenda digital local. Portanto, a partir de agora, aquilo que eu lhes vou falar é exatamente
na abordagem de uma agenda digital local, tal como nós sugerimos. Tal como nós na Elanet. E nós, eu quando digo nós, digo vocês também. Porquê? Porque esta rede é feita precisamente de especialistas, de pessoas que praticam efetivamente as ações nos municípios, pessoas que trabalham, que disponibilizam serviços, pessoas que são apenas especialistas e que estão envolvidos nestas questões e que são interessados nestas questões. Todas estas pessoas podem fazer parte desta rede. Portanto, quando digo nós, digo nós mesmo, nós todos. Quando nós pensamos exatamente neste contexto. Foi em 2005 e agora faço a pergunta. Mas a Agenda Digital para a Europa só apareceu em 2010. É verdade. Nós andamos de 2005 a 2010 a vender esta ideia na Comissão Europeia. Convidamos várias pessoas, quer cariz técnico, quer cariz político da Comissão, para participar nos nossos eventos, um pouco para fazer a evangelização e para os convencer que não estávamos a pensar efetivamente na Agenda Digital para a Europa. Estávamos a pensar numa outra coisa. Estávamos a dizer-lhes a eles: nós precisamos da vossa ajuda para ter um instrumento ao nível regional e local que nos permita atingir essa vossa ambição, que é a coesão. E aquilo que nós achamos é que isso deve ser materializado no contexto de uma agenda digital local. E fizemos isto durante anos, os tais 5 anos, até que em 2010 tivemos finalmente o resultado que nos pareceu muito interessante, que nos deixou agradados, foi saber que também a Comissão tinha percebido, não, também temos que ter, e não apenas de âmbito local. Apenas por razões históricas, porque nós falamos sempre de história, aprovado na segunda Cimeira Mundial para a Sociedade da Informação, que decorreu em 2005 em Bilbao. Em 2007 foi aprovado o primeiro manifesto PLA, estabelecendo as 5 áreas digitais e 28 objetivos. No fundo, dizer, bom, uma agenda digital deve no mínimo conter isto e estes pontos de intervenção. Isto foi precisamente feito com as pessoas do terreno, as pessoas que estavam preocupadas e queriam fazer evoluir a sociedade da informação nos seus territórios. Foi apresentada nas jornadas de IGOV em 2007. As Nações Unidas e, na sua área de formação, integraram os conceitos de Agenda Digital para a Europa nos seus programas de formação e, em 2008, em Nápoles, começou-se a discutir um modelo europeu de Agenda Digital. Passamos daquilo que eram as experiências dos países que participaram e que contribuíram para essa construção desse conceito e passou-se, a partir de 2008, a falar em o que poderá ser ou o que poderão ser os exemplos de agendas digitais locais para os vários países da Europa, para as várias realidades. Os países do Norte, os países da Europa Central e aqui o Sul, mais perto do Mediterrâneo. Quais são as particularidades que nós devemos ter em atenção? E daí começamos a saltar imediatamente para a identificação de problemas. A tal história do diagnóstico. Não numa lógica muito concreta de uma região em particular, mas numa lógica mais abstrata, vendo por cima quais são genericamente os problemas. E os problemas eram, naturalmente, as administrações locais e regionais, que são quem fornece a maior quantidade de serviços ao cidadão. Mais uma vez, isto foi uma surpresa para algumas das administrações nacionais e europeias. Portanto, não só estão mais próximos dos cidadãos, como também lhes fornecem a maior parte dos serviços públicos. Eu, quando digo aqui serviços públicos, não digo apenas serviços eletrónicos, digo genericamente serviços à população. As áreas não metropolitanas que sofrem muito mais com o fosso digital, naturalmente, hoje é mais ou menos conhecido, em determinada altura não havia tanto, em 2008, não havia tanto esta consciência, também porque também não havia representação dessas áreas menos urbanizadas da Europa. Neste momento acontece, felizmente, os nossos municípios mais pequenos, mais de cariz mais rural, começam também a preocupar-se com estas questões e efetivamente aproximam-se daquilo que são as ambições europeias. Em termos de necessidades, há efetivamente que transformar alguns desses serviços que são prestados pelos municípios aos cidadãos em serviços suportados pelas TIC, pelas tecnologias de informação, e melhorar a disseminação das boas práticas. Esta foi uma das questões que nós batalhamos com a União Europeia
infelizmente veio a dar como resultado uma série de iniciativas, uma delas o e-practice, o portal e-practice, que tem vindo a ser renovado. Aproveito para quem não conheceu, para quem não seja utilizador frequente, o passa a fazer, fundamentalmente porque o portal e-practice tem uma componente regional e local muito forte. Não é estritamente para isso, mas é provavelmente o sítio onde as regiões e os municípios por esta Europa fora mais se apresentam, mais se mostram. Seja pela colocação lá de iniciativas em que participam da âmbito europeu, projetos europeus, projetos interregos, FOPEPs, por aí adiante, seja cada vez mais por experiências próprias que vão fazendo e que vão colocando nesse portal. Sendo que o objetivo era ter as boas práticas e as más práticas. Normalmente nós, países do Sul, não colocamos as más práticas. Nesse aspecto temos que aprender um bocadinho com os nórdicos que o fazem. Os países do Norte têm muito este hábito, que é chegar lá e dizer nós fizemos isto, fomos pagos e não atingimos os resultados que deveríamos, portanto não cometam o mesmo erro. É algo que é extremamente interessante e se puderem, naveguem um pouco por esse portal. Ele foi renovado recentemente, porque era algo que também tecnicamente não estava muito bem implementado, e a Comissão resolveu renová-lo e neste momento está um bocadinho melhor. Usar TIC como forte instrumento para implementar serviços locais e regionais e usar como meio de inclusão digital. Mais uma vez aqui há um comentário que eu gostaria de fazer. Depois destes anos todos, a fazer sessões de formação, eu não conheço o programa aqui do lado da Galiza, mas do lado português, o FORAL, que os portugueses conhecem muito bem, de formação, em que efetivamente não houve uma capacitação das pessoas e dos funcionários. Aquilo que houve foi formação específica em determinadas aplicações. Nas ferramentas de escritório eletrónico, nas ferramentas de gestão de contabilidade, nas ferramentas de não sei o quê. Não houve capacitação, aquilo que eu há bocado falava. É necessário virar estes meios de formação para a capacitação. Eu, quando digo a capacitação, é dotar as pessoas de conhecimento básico, o que é a identificação digital. Porque se o funcionário não sabe, esclarecer o cidadão, se ele próprio não acredita, como é que nós vamos querer que os nossos cidadãos acreditem nisso? Não vamos ter nunca essa capacidade. Portanto, temos que voltar transformar estes meios de formação tradicionais em meios de capacitação. E depois então iremos à formação mais abrangente, aí sim. Mas é necessário dotar as pessoas dessas capacidades. Como meio de inclusão, mais uma vez, é fazer notar que há franjas da nossa sociedade que necessitam de algum cuidado. E essas franjas de sociedade tipicamente são vistas como bons, minoritários, não têm um impacto muito grande. Sejamos honestos, não são muitos a votar nos eleitos, portanto vamos nos esquecendo. Nós que estamos numa lógica da agenda digital local, temos que pensar exatamente ao contrário. Temos que pensar a fazer o que quer que seja, temos que pensar na generalidade dos nossos cidadãos, incluindo essas zonas da população que estão tipicamente fora desta abrangência. Porquê? Ainda por cima, são normalmente os nossos campeões da utilização destas tecnologias. Porquê? Porque os próprios sentem que estão a ser envolvidas e empenham-se mais e tentam fazer com que mostrar que valeu a pena investir em nós. Mais uma vez, isso ajuda-nos a vencer muitas das questões que nós queremos e, se queremos ter projetos e iniciativas ganhadoras, temos que o fazer. Felizmente hoje, e eu tenho aqui apenas alguns bonecos para perceberem, felizmente hoje nós temos muitas iniciativas a decorrer nos vários países europeus. Temos já alguns países fora da Europa a olhar para esta lógica de construção da sociedade de informação e eu apresentei aqui apenas algumas destas iniciativas de agenda digital local. No primeiro caso, uma experiência já bastante mais antiga e que suportou muita desta lógica da construção do conceito da agenda, a agenda de inovação local no País Basco. Mais recente, a agenda digital para os países do Mar do Norte. Ao contrário, mais uma vez, daquilo que também nós temos a tendência para pensar, é que eles estão muito à frente daquilo que nós... Não.
Eles só agora, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, é que começaram a pensar nesta lógica. Eles estão muito à frente de outras coisas, sim, nas preocupações com a sociedade, isso é algo que já vem de há muitos anos. Mas nesta lógica, não tanto. Só muito recentemente é que começaram a pensar desse modo. E outras iniciativas do centro, portanto aqui representa-se muito o norte, temos aqui o sul, temos aqui a Europa Central. Em termos de concretização de uma agenda digital local, eu diria que já vimos isto num slide atrás. Se leram com atenção e se viram, melhorar os conhecimentos ao nível da gestão e uso das tecnologias, portanto, os funcionários públicos, foi quando eu introduzi inicialmente este conceito. Modernisar e capacitar as administrações públicas, locais e regionais, portanto, capacitação dos funcionários, e permitir a implementação de políticas de inclusão com melhores serviços. Já vimos isto mais atrás. Na agenda digital para a Europa, nas agendas nacionais. Bom sinal. É sinal que está toda a gente alinhada. Ótimo. Eu vou saltar porque já vimos que é exatamente o mesmo conceito. Em termos de conceitos, bom, vai lá ver. Vale a pena dizer o que é e o que não é uma agenda digital. A agenda digital não é uma lista de projetos que nós queremos fazer, que temos muita vontade e que achamos muito giro e que o município do lado ou a região do lado também tem. Não é nada disso. A agenda digital não é, efetivamente, uma coisa dessas. A agenda digital tem que passar por quê? Tem que passar por ser assumida politicamente, em primeiro lugar. Portanto, os políticos têm que dizer, de uma vez por todas, eu estou preocupado, eu, executivo, estamos preocupados com os cidadãos, queremos melhorar as condições de vida, à semelhança do que fizeram com as infraestruturas habituais. A água, o saneamento, a eletricidade, as vias de comunicação, por aí adiante. Têm que assumir agora também, já deveriam ter feito, mas cada vez mais nesta lógica da sociedade da informação e da modernização administrativa, tendo base as tecnologias de informação e comunicação. Portanto, é preciso assumir de uma vez por todas que o querem fazer. Ao fazê-lo, têm que dizer aos seus municípios explicitamente que o estão a fazer. Porquê? Caso contrário, os municípios não sabem o que é que nós andamos a investir. Não fazem a mínima ideia o que é que nós andamos por aí. Quando inauguramos um serviço, e agora vou usar explicitamente esta palavra, quando inauguramos um novo serviço eletrónico, podemos botar uma fita, podemos fazer tudo isso. Os cidadãos devem perceber, bom, o que é que eu ganho com isto? Uma estrada é fácil de perceber. A água e o saneamento é fácil de perceber. Com um serviço eletrónico, para que é que nos serve? Aí é preciso ter uma capacidade pedagógica por parte também dos executivos e fazerem passar essa mensagem. E têm que ser os executivos de topo. Têm que ser aqueles que se comprometeram a eleições com os próprios cidadãos. Para os cidadãos perceberem que há ali proximidade e que há interesse. Os colegas da Galiza estão a acompanhar? Consegue-se perceber o meu português daqui do Norte? Ok. Fundamentalmente, depois de fazer este pacto com os nossos cidadãos, o que é que nós temos de fazer? Temos de fazer o pacto com os restantes interessados locais, os ditos stakeholders, públicos e privados, de modo a aproveitar as sinergias. Mais uma vez, não é aquela velha tradição de é do outro, não me preocupa. Não, é fazer o contrário. É fazer com que quem vai à frente seja efetivamente o motor do desenvolvimento e da modernização. Puxe também pelas outras instituições. É antes de partir para a implementação, chamar as outras entidades que localmente atuam, e volto a falar, dou-vos o exemplo dos bombeiros, da polícia, dos centros de saúde, dos hospitais, dos tribunais, todas essas instituições, e dialogar com os dirigentes dessas instituições e tentar arranjar consenso e aumentar, alargar um grupo de intervenção. Isso terá ainda mais impacto e terá naturalmente o quê? O empenhamento dessas instituições. Muitas das vezes. Quantos de vós já não sentiram isso? Bom,
há aqui uma instituição que me está a boicotar aqui a implementação de um determinado serviço meu. Naturalmente. E porquê? O erro provavelmente não é só dessa instituição que está a boicotar. É nosso também porque não o envolvemos. Portanto, antes de dizermos que o outro está a boicotar, é pensarmos que nós temos de nos envolver e temos de ser transparentes em bem dos cidadãos que temos no nosso município. E depois, avançar para tomadas de decisão mais estruturadas, isto é, distinguir aquilo que são tarefas imediatas daquilo que são coisas que nós gostaríamos de ter. Portanto, é pensar da nossa lista de prioridades o que é que nós conseguimos fazer muito rapidamente. O que é possível? Onde é que temos financiamento? Temos capacitação, isto é, temos técnicos capazes de o implementar e de o gerir? Temos sustentabilidade para aquilo que queremos fazer ou não? Depois disso, definir os objetivos programáticos. Portanto, é dizer aquilo que nós desejamos ter. O imediato, o quick e aquilo que nós queremos fazer a longo prazo. Passar pela capacitação, e vocês hoje vão ouvir-me muitas vezes a dizer isto, capacitação dos funcionários, dos executivos. Já agora. E eu não quero saber quem são os membros executivos que cá estão eleitos. Mas digo-lhes o seguinte, é fundamental que sejam um exemplo. É fundamental que tirem o telemóvel do bolso e que não seja apenas para ver as horas. Que seja para aceder a um serviço disponibilizado pelo seu município e mostrem a um cidadão, quando andam na rua, e mostrem, olha, eu vou mostrar que estou aqui a aceder à minha conta de licenças no município e que o senhor também pode fazer o mesmo. É necessário que o façam. Obviamente que ninguém nasce ensinado. Agora, todos nós temos a capacidade de aprender e de nos capacitar. Portanto, não há que ter vergonha de entrar em processos de capacitação também. De modo a quê? A entender, quando os técnicos, nós, usamos palavrões esquisitos, dizemos algum desses palavrões, os membros do executivo digam, espera lá que eu sei o que é isso, não está a enganar. Quando vem cá com o certificado SSL de 128 bits, eu sei o que é isso. Deito lá isso fora porque eu já tenho 256 bits. E o técnico vai ficar assim, tem que nos esmerar um bocadinho mais. Porquê? O executivo, o eleito, sabe o que eu estou a falar. E não estamos a falar nada transcendente. Não tem que saber como é que se faz, tem que saber para que é que serve, como é que se usa, tem que se pôr no papel do cidadão. Só assim é que nós, sentindo as dores, é que nós fazemos mudar as coisas. Melhorar a prestação de serviços, nomeadamente através de serviços eletrónicos. E aqui, agora eu volto a introduzir um outro conceito, que é o quê? Também se percebeu que nem sempre os serviços apenas apoiados por tecnologias, e tecnologias de serviços eletrónicos através da internet, simplificando, não só esses facilitam os cidadãos. Nós temos que articular isso com os nossos pontos de atendimento presenciais, porque há cidadãos que continuam a necessitar disso. Há cidadãos que não têm mecanismos de acesso às tecnologias, seja por questões de dinheiro, seja por conhecimento. Há cidadãos que não têm confiança e esses continuam a ser cidadãos, continuam a votar os eleitos. Portanto, é preciso fazer o quê? É preciso fazer com que o gabinete de atendimento use, e aí sim, tire partido dos serviços eletrónicos para quê? Para prestar o serviço. Portanto, funcionando como intermediários. Ter aquilo que vulgarmente se chama os contact centers, os gabinetes do utente, do cidadão, o que quer que seja. Mas fazer com que isso esteja articulado com aquilo que é o serviço eletrónico. O cidadão, se for a esse gabinete ou se for ao serviço eletrónico, é tratado exatamente da mesma forma. Não paga mais, não paga menos. O problema é resolvido num sítio e é resolvido no outro. Até pensar nesta lógica. E, naturalmente, arranjar novas formas de diálogo com os cidadãos. Aqui, mais uma vez, deixem-me dizer-vos que é algo que há pecados, mais uma vez, que é regulado quem está na administração, que é regulado pelo cidadão. O cidadão tem naturalmente, quando lhe é dada a capacidade de falar, tem naturalmente a vontade de ir lá e dizer mal de tudo e pôr as coisas na pior forma que se possa imaginar. É verdade. Mas não é calando as pessoas ou deixando de ter esses mecanismos que nós resolvemos o problema. O que nós resolvemos, e há neste momento alguns bons exemplos, já no terreno, é deixar falar
controlar, moderar essas discussões, mas dar voz às pessoas. É fazer com que as pessoas digam: olha, que leva jeito era isto. Olha, tal, um pouco aquilo que acontece quando nós presencialmente nos deslocamos a essas zonas. As pessoas queixam-se que falta um pavilhão, que falta uma piscina, que falta não sei o quê. Aqui é fazer exatamente o mesmo, moderando. Portanto, mais uma vez, é nós termos uma atitude pedagógica para com os cidadãos, dizendo-nos que, ok, se querem exmungar, esteja perfeitamente à vontade. Nós vamos olhar só para aquilo que interessa à sociedade, não vamos olhar para as lamentações. Portanto, é muito nesta lógica e usar essas formas de diálogo. Isto tudo configura 3 pontos que eu aqui resumo, como sendo as sinergias e apoio externo, quer seja para a promoção da iniciativa, quer seja, por exemplo, para o acesso a financiamentos. É um pacto para a sociedade de informação, isto é, envolver efetivamente os prestadores de serviços locais ou públicos, e ter um fórum de discussão com os cidadãos e com os stakeholders. Portanto, haver diálogo e perceber o que efetivamente faz falta. O que é então esta agenda digital local, em termos, mais uma vez, de conceito? É um processo temporal, é um instrumento político e é uma importante ferramenta de monitorização. Processo temporal, porquê? Tem que ter um planeamento e terá que ter, naturalmente, uma execução e uma evolução ao longo de um determinado número de anos. 1, 2, 3, 10 anos, que nós quisermos. Normalmente, aquilo que se aponta como boa prática é definições de estratégia a 2, 3 anos. É um instrumento político, naturalmente. Porquê? Porque cada vez mais tem que aparecer nos programas de comprometimento político as ações que depois são vertidas para a agenda digital local. Portanto, tem que se dizer à população: nós vamos fazer isto, e quando se assume esse compromisso, se verte para este plano, para esta estratégia. E é naturalmente ferramenta de monitorização. Porquê? À semelhança do exemplo que eu lhes falei há bocado da União Europeia. Ferramenta de monitorização e avaliação. É preciso passarmos 1, 2, 3 anos, a cada ciclo dentro da própria definição estratégica, avaliar se o que se fez foi bem feito ou se é preciso mudar. Mais uma vez, não é nós pensarmos que levantamos o tapete, deitamos para lá o lixo e dizemos: nós fizemos. Usaram, não usaram, não queremos saber. Não, não é isso. É perceber se efetivamente aquilo teve interesse ou não. Porquê? Fundamentalmente para não cometer o mesmo erro no ciclo seguinte da agenda, na reprogramação da agenda. A lógica da agenda digital local, tal como nós a definimos, está em conformidade com a aprovada em 19 de maio de 2010, fundamentalmente porque alguns dos pilares batem integralmente com aquilo que foi definido nos tais 5 pilares iniciais que eu gostei da agenda digital local e que, entretanto, veio a ser, um conceito geral, veio a ser afinado. Mais uma vez, eu aqui aproveito para lhes dizer uma coisa, que é esta. Isto não é um colete de forças. Isto pretende ser um farol. Pretende ser aquilo que nós temos à frente e, se não sabemos por onde ir, olhamos para ali e tomamos como exemplo. Não é um colete de forças dizer: é isto, eu se quero ter uma agenda digital local, tenho que ter isto. Não, de todo. Cada município, cada região tem a sua agenda digital local. Estes são apenas alguns dos itens que foram identificados como comuns e transversais a todas as regiões da Europa. Portanto, pelo menos esses provavelmente terão que ser mapeados. Poderão haver outros. Haverão certamente. E temos que os encarar de frente. A questão, como dizia mais uma vez o João há instantes, do desemprego. Portugal e Espanha estão fortemente abaixo desse flagelo. O que é que acontece? É necessário, provavelmente, nesta agenda, colocar questões e medidas, prioridades, que visem fomentar o emprego. Ou pelo menos, não deixar cair em total exclusão social as pessoas que caem nesse problema social. É um processo, já vimos há instantes, um processo temporal,
Nós podemos dizer, há várias iniciativas, mais uma vez, houve este projeto europeu que lançou e definiu qual era o processo de desenvolvimento e de criação de uma agenda, houve este inicial do País Basco, ou há este mais recente dos países do Norte e que está mais próximo daquilo que é a realidade deles. Já tem em conta, por exemplo, iniciativas como a Citadel, a Smart Cities, o toolkit que foi desenvolvido pelo Reino Unido e divulgado e disseminado a todos os municípios do Reino Unido. Portanto, já vão sendo, estes vários modelos vão sendo adaptados local e regionalmente, mas a conclusão é sempre a mesma. É um processo que tem um início, um planeamento, um diagnóstico, um planeamento, tem uma execução e uma monitorização e avaliação. Existem ferramentas? Sim. Há também uma quantidade relativamente grande de iniciativas que têm vindo a produzir ferramentas de apoio à implementação de uma agenda. Essas ferramentas passam, por exemplo, por esse toolkit desenvolvido no Reino Unido, onde disponibilizam folhas de cálculo, documentos para a elaboração, documentos de template, algumas ferramentas online que ajudam a ter exemplos das boas práticas, apontadores para locais onde se encontram essas boas práticas. Tudo isto está aberto e disponível online. Há o resultado deste projeto europeu do SEMSD, há um resultado de um outro projeto Interreg, no qual foram definidos fluxos, inclusivamente, e passos de um determinado processo. Há formulários, uma quantidade neste momento muito grande de ferramentas que nos podem ajudar a pegar, estão totalmente abertas e disponíveis, pegar nelas e adaptar à nossa realidade. Não temos que começar o processo todo desde o início. Podemos usar os exemplos que já foram criados. Há ferramentas para a identificação das necessidades dos cidadãos, das boas práticas, mais uma vez, e há uma coisa que nós definimos no contexto desta rede, que é a ONET, uma vez mais, que é uma metodologia. E porquê esta metodologia? Eu vou deixá-los a pensar mais 2 segundos, novamente para renovar. Se temos um processo, e vimos há instantes, é capaz de ser interessante haver uma ou mais metodologias. Para quê? Metodologias que devem ser aplicadas para fazer com que esse processo efetivamente se cumpra e atinja os objetivos que nós queremos. Esta necessidade de construir uma metodologia nasceu de quê? Nasceu fundamentalmente porque nós olhamos para a agenda digital que estava a ser construída no País Basco, a agenda de inovação local, olhamos para a realidade da Noruega, foi outro exemplo, olhamos para os italianos e de repente percebemos, bom, uns começaram no diagnóstico, outros começaram pelos projetos e só depois é que vieram perceber se aquilo se aplicava ou não. Todos eles chegaram a alguns resultados, naturalmente. Bom, mas isso sabemos nós que sim, nós chegamos sempre a algum lado. Agora, de qualquer modo, nós achamos que, e por que não, arranjar uma metodologia que diga, se quiserem fazer isto passo a passo, como é que uma coisa destas se poderia fazer? Alguém que nunca abordou este tema e que de repente acorda, é interessante nós termos uma agenda digital aqui para o nosso município ou para a nossa região. Ok, por onde é que nós pegamos? Convenientemente, por algo que nos guie. Esta metodologia vem, de certo modo, guiar quem quer pegar neste tema. E começa, antes de mais, por dizer: há alvos, há etapas, há várias fases num processo de implementação e há ações de capacitação que são necessárias. Inicialmente, os alvos são os representantes eleitos e os diretores de topo das organizações. Porquê? Se vão ser eles que vão definir as estratégias e as políticas, eles próprios têm de estar sensibilizados para aquilo que possa ser uma agenda digital. Não vale a pena nós começarmos ao contrário. E, efetivamente, nós esbarramos. Porquê? Porque nas iniciativas que tinham começado de baixo, isto é, em que os técnicos tinham começado por desenvolver os projetos, muitos projetos muito interessantes, esbarravam no compromisso político. Porque os políticos ou não percebiam qual era o interesse,
Ou, de repente, olhavam para aquilo e diziam, bom, ok, fez-se isto porque tínhamos capacidade de investimento ou porque tínhamos fonte de financiamento, mas não está alinhado com aquilo que é a estratégia. Portanto, rapidamente nós percebemos, calma, temos de começar por quem decide. E temos que fazer o quê? Temos que os sensibilizar. E isso tem como fase da implementação de uma agenda aquilo que nós designamos de preparação. A preparação é o quê? É identificar quem possa estar interessado em colaborar na implementação da agenda e identificar as sinergias. Isto é, quais são os interesses comuns das organizações que vão entrar neste processo de implementação da agenda. Sejam eles locais, sejam regionais, sejam no limite o Governo Nacional ou a Comissão Europeia. Em iniciativas que podem chegar a esse âmbito. Identificarmos esses stakeholders, esses interessados, o que nós passamos a fazer é o quê? É a fase de diagnóstico. É construir a fotografia corrente da região. É dizer claramente, bom, nós temos população que carece de apoio social, temos população excluída, temos uma quantidade grande de crianças que neste momento ainda não têm não sei o quê, fazer a fotografia, o panorama, um puzzle daquilo que é a nossa sociedade. Mais uma vez, isto tem que ser patrocinado pelos nossos eleitos e pelos nossos senadores de todo. Para quê? Para que eles fiquem a saber qual é a realidade do seu território. Feito isso, passamos então para uma fase de planeamento e desenvolvimento. Esta fase de planeamento e desenvolvimento visa o quê? Visa, efetivamente, construir a agenda digital. Desde a visão até à estratégia e aos planos de ação. E aos projetos. Portanto, é no fundo dizer, já sei para que é que serve uma agenda digital local, já conheço os problemas da minha região, onde é que eu quero chegar? É definir a visão e a estratégia para chegar até lá, os planos de ação que se vão materializar depois em projetos. E aí sim vamos arranjar as fontes de financiamento, vamos ver um pouco mais à frente. Definido e feito esse planeamento, passamos para a fase de implementação. No fundo, a fase de implementação é o quê? É dar corpo a estes projetos e fazer com que eles se materializem. Portanto, é no fundo pegar naquilo que definimos no planeamento e no desenvolvimento e dizer quais são as prioridades, quais são as fontes de financiamento, quem são os executores. E a partir daí avançamos para a implementação. Até começar a ter efetivamente atividade e obter resultados. Esses resultados têm que ser avaliados, conforme já lhes disse também várias vezes. Caso contrário, nós não conseguimos fazer uma coisa que é esta. Daqui, nós temos que seguir em frente para a inclusão, e já vos vou falar disso, mas temos também que voltar atrás ao planeamento e, eventualmente, voltar ao diagnóstico. E, eventualmente, voltar à preparação. Se, entretanto, o executivo mudou, nós temos que voltar a capacitar, voltar a convencer o novo executivo daquilo que vai ser feito. Eventualmente. Portanto, esta metodologia o que diz é nós vamos avançando e voltamos atrás, sempre que necessário, sempre que se justifique. Seja para repetir e onde se irá fazer mais frequentemente é aqui nesta zona. Porquê? Temos 2 projetos que foram executados, entretanto ganhamos novamente fogo para avançar para outros projetos, retomamos, fazemos a definição, fazemos a implementação e pomos no terreno. Portanto, é esta a lógica desta metodologia. A avaliação, mais uma vez, visa fundamentalmente isto. É apoiar neste processo de voltar atrás e de avançar para novas iniciativas, saber como é que se deve fazer para não cometer os mesmos erros. Por fim, e algo que é fundamental, e eu já vou falar para estes pontos, nesta questão aqui em cima e isto aqui em baixo, mas vou agora até ao final. Na inclusão e na participação, mais uma vez, e volto a bater nisto, percebeu-se, finalmente, desde há 2, 3 anos para cá, que a quantidade de serviços que nós temos é muito grande, mas a taxa de utilização é muito baixa. Como é que nós invertemos isso? Invertemos incluindo nas iniciativas que temos, nos nossos projetos de investimento em tecnologia, incluímos sessões e atividades de capacitação dos vários intervenientes. Os funcionários, sejam municipais, sejam de outras instituições,
dos intermediários, os gabinetes técnicos, por exemplo, envolvê-los e dotá-los também de capacitação, para eles próprios usarem os serviços que nós estamos a disponibilizar. E, finalmente, os cidadãos. Um pouco naquela lógica de que, se nós formos passando a palavra, as pessoas vão se começando a envolver e vão sentindo que o meu amigo já o usa, eu vou usar também e vou-lhe pedir que me ensine a utilizar. Isto funciona muito bem. É evidente que poderemos ter sessões específicas de capacitação para os cidadãos. Eu dou-lhes um exemplo que é este. Genericamente pela Europa foram criados espaços de utilização de tecnologias, chamados espaços de internet, ou quiosques, ou salões de café, internet café, há várias designações. Esses são os tipos de espaços que podem funcionar como intermediários. Quem diz isso diz as instituições de solidariedade social, onde nós temos os nossos idosos a passar algum do seu tempo, as crianças. Se esses intermediários forem envolvidos nestes processos, nós formamos 10, essas 10 pessoas passam a palavra a 100, esses 100 chegam a casa e passam e multiplicam novamente. Portanto, poderemos criar aqui de uma forma relativamente simples, usando até como estratégias questões ocupacionais para os nossos séniores e para as nossas crianças, podemos ter aqui o efeito bola de neve com coisas que nós hoje já temos a correr. A maior parte dos municípios já têm ações dessas e financiam essas instituições de solidariedade. Por que não dotá-las dessa capacitação e pedir-lhes que façam também este tipo de trabalho? Portanto, estamos apenas a falar de usar intermediários, envolvê-los nas nossas iniciativas, de modo a incluir os cidadãos. Eu queria fazer uma observação que, ao mesmo tempo, é uma pergunta. Do meu ponto de vista, e tendo em conta a metodologia apresentada, não faz sentido concluir que a única forma útil de utilizar a metodologia é vê-la como um ciclo de melhoria contínua. Portanto, ou seja, chegar ao último, não necessariamente à última fase, e voltar novamente ao início, não necessariamente, isto porque, às vezes, os países mudam, as regiões mudam, as prioridades mudam, e hoje em dia cada vez mais. E, por outro lado, também há eventos que fazem com que as pessoas utilizam mais ou utilizem menos, ou tirem mais partido ou menos partido das iniciativas, dos projetos, dos serviços. Portanto, aqui o que me parece, e é uma pergunta ao mesmo tempo, parece-me que faz sentido isto ser uma metodologia de melhoria contínua, constante, mas também não sei até que ponto é que isso é possível, uma vez que isto é sustentado por financiamentos, quando acaba, deixa de existir capacidade para continuar a investir, na maior parte das situações, nos projetos. Mas essa é uma das questões que eu gostava de vos tocar também. A questão da melhoria contínua é efetivamente verdade. Nós, racionalmente, tentamos fazê-lo. Tentamos sempre fazer mais e melhor e ter sempre mais e melhor. Ponto. Faz parte de nós, humanos. Portanto, a lógica disto é exatamente, eu há bocado quando falava, se poder ir voltando atrás, é exatamente essa a lógica. Obviamente que os pontos 3, 4 e 5 são aqueles que mais frequentemente irão andar aqui em roda. Porquê? Porque é a fase de nova ideia, novo plano de ação, novo projeto, nova avaliação e voltamos novamente atrás. Portanto, andamos aqui numa lógica de 1, 2 anos, permanentemente dentro daquilo. Poderemos voltar mais atrás ou menos em função de ciclos políticos e ciclos eleitorais, por exemplo, conjunturas económicas, ou o que quer que seja. Por exemplo, esta agora, aquilo que eu falei há bocado no início. Os fatores sociais de desemprego estão a fazer com que rapidamente partes da sociedade caiam nesses problemas. Portanto, rapidamente, nós voltamos aqui à fase de diagnóstico, à fase 2. Agora, isso é totalmente verdade. A questão da sustentabilidade dos financiamentos. Essa é uma das questões que nós temos que perceber muito bem. Isto porquê? É outra das coisas que, numa lógica da agenda digital local, numa primeira fase, não se pensa orientado ao financiamento. E por isso é que eu disse no início. Vamos esquecer a questão do financiamento numa primeira fase. A questão de financiamento chega quando nós vimos aqui aos planos de ação e projetos correspondentes. Que é o quê? É nós dizermos, temos todas as condições técnicas, financeiras, políticas, todo o ambiente que possa proporcionar a execução do nosso plano, ou não? É que se não temos, não vale a pena avançar. Nós até podemos ter dinheiro, mas não temos patrocínio político. A
Adianta fazer um projeto se os políticos não estão orientados com isso? Tipicamente não. Nós podemos ter o maior interesse político e o maior comprometimento, mas temos o Ministro das Finanças a dizer que não há despesa. Até podemos ter financiamento. Mas se o Ministro diz parou, não se gasta o dinheiro, e o Ministro das Finanças em Portugal disse isto na segunda-feira, mesmo com fontes de financiamento, não se avança. Portanto, é preciso reunir todas essas condições. E mais uma, que é pensar a longo prazo. Também recentemente se veio começando a falar nisso, que é a sustentabilidade. Algo é sustentável se quer, numa lógica de serviço público, se há cidadãos que o queiram utilizar. Porque se houver cidadãos que usem efetivamente os serviços que são disponibilizados, ninguém paga um serviço, ninguém corta o financiamento a um desses serviços, simplesmente porque, bom, agora que eu uso o financiamento, há autofinanciamento. Sendo um serviço útil. Se o serviço não foi pensado para ser útil para o cidadão, aí cai rapidamente. Claro que cai. E nós temos muitos serviços, muitos casos destes a acontecer. Porquê? Porque vamos à lista de utilização de utilizadores permanentes diários e vemos uma ou duas pessoas. Ninguém tem capacidade financeira para manter uma coisa dessas. Aliás, deixem-me até, mais uma vez, ser politicamente incorreto. É um crime pensar que se vai manter uma coisa dessas viva simplesmente porque há financiamento público. É crime. Isso não é utilização. Tem que se pensar o que é que aconteceu. Os cidadãos não sabem, não conhecem, que é outro dos grandes erros. Nós desenvolvemos os serviços eletronicamente e dizemos, está na internet. Está na internet onde? Os cidadãos conhecem. Nas freguesias. No caso de Portugal, que é quem está ainda mais próximo do cidadão. As freguesias conhecem que esse serviço existe? Puseram lá um cartaz a dizer, vai a este endereço e resolva lá este seu problema? Não. Isso não é feito frequentemente. Percebem? Portanto, é este tipo de iniciativas que nós temos que ter em atenção, numa lógica da agenda digital, e não apenas, mais uma vez eu volto a dizer, olhar para o dinheiro e olhar para os projetos políticos que vamos fazer. Vamos ter em atenção, e essa é efetivamente a grande diferença relativamente ao anterior. Não. Está vivo. Está vivo. Temos certamente técnicos de informática aqui na zona, portanto, a gente resolve. Eu não sei se há mais alguma questão que queiram fazer agora. Eu estou a ir avançando e vocês não me vão interrompendo. Bom, vamos avançar mais um pouco. Vimos então que aqui nesta zona começam a deixar de estar tão envolvidos os representantes eleitos e passam a estar fundamentalmente os diretores de serviço, as gestões intermédias. Porquê? Porque sabe o que vai fazer a efetiva gestão dos projetos e a implementação desses projetos no terreno. Passamos para um nível de execução e não um nível de definição política. No final, temos cá então os funcionários e os cidadãos, genericamente, e volto novamente a bater nisto. Os próprios membros do Executivo eleito devem também ser os primeiros a usar. Está aqui o colega nosso da Câmara de Porto, e eu vou usar o exemplo da Câmara de Porto apenas porque o conheci na altura, e devo dizer-vos que há uns anos o atual Presidente da Câmara de Porto, o Henrique, quando decidiu abrir à participação dos cidadãos na discussão, ele próprio tomou a iniciativa de dizer, bom, mas eu quero saber usar isto, porque eu quero sentar-me lá uma manhã por semana a dialogar com os cidadãos. E aquilo a que se sujeitou foi precisamente a isso, está a perceber? A dar informação, a explicar como é que poderia utilizar, a que é que se destinava, e sei, sim, acho que posso cometer esta confidência, que de vez em quando o Dr. Rui Rio, para além dos momentos em que estava nessa tal manhã dedicada a isso, voltei meio lá por casa ao fim de semana e à noite ia ver, espreitar esse espaço de discussão e ia ver o que estava a acontecer. Porquê? Porque não tinha delegado na sua secretária ou no chefe de gabinete para fazer isso, imprimir uma folha e me mostrar de vez em quando. Não, ele envolveu-se. É um caso claro de capacitação. Ele quis lançar aquilo, lançou aquilo como uma medida política e estratégica e ele próprio se envolveu. Foi o melhor exemplo. De repente, e já agora mais uma vez, de repente nós tínhamos a cidade do Porto, o município do Porto todo,
em que foi necessário aumentar a capacidade dos servidores, foi necessário alargar os períodos de utilização dos serviços, foi necessário alargar o espaço de carregamento de documentos, foi necessário que havia alguém que tinha um plano estratégico para aquela cidade que andava a construir há 30 anos, foi necessário dar capacidade à plataforma para essa pessoa poder carregar esse plano estratégico que na altura achou que era o momento de o carregar. Isto foi um exemplo. Foi um caso em que, num determinado período, fez sentido haver este envolvimento. Teve sucesso, teve taxas de utilização fantásticas, como nunca antes atingidas, teve um fator de alavanca para futuros serviços que hoje, através de serviços online, se verificam. Porquê? Porque os cidadãos habituaram-se a que há alguém do outro lado. E esse alguém, naquela altura, era exatamente o Presidente. Era só o Presidente que estava a atender e a falar com as pessoas. Portanto, é um dos exemplos que faz sentido, que mostra que, efetivamente, estas coisas resultam. Cá em baixo, passamos de uma fase inicial de sensibilização, nesta área, para empoderamento. Empoderamento é dar poder, é capacitar, é dizer às pessoas não só os conceitos, mas dizer, para usar, é assim que se faz. Para ensinar as outras pessoas a usar, é assim. E vamos dar mecanismos. Vamos dar manuais, não daqueles manuais desta altura, mas manuais tipo aqueles que vêm com a máquina de lavar a roupa, que traz apenas uma folha, que diz, carregar neste botão, lavar com água fria, lavar com água quente. Carrega naquele botão e carrega no outro. Uma simples folha que a pessoa tem lá ao lado e diz, você quer licenciamento de canídeos. Muito bem, pega na folha do canídeo e diz, vai a tal lado, vai não sei o quê. Eventualmente até dá uma cópia à pessoa. Tem de ser um manual deste género, só uma folha. Não pode ser. Mais uma vez, é uma boa prática. Os eletrodomésticos há muitos anos que fizeram isto. Conseguiram compactar as principais ações numa folha ou duas folhas frente e verso. Força. Força. Quer passar com nós? Não? Só comentário. Ok. Nesta metodologia, ela materializa-se então numa fase de preparação, planeamento, e estou apenas a recapitular, implementação e avaliação. O planeamento divide-se em avaliação do estado atual e desenvolvimento e processo de decisão. Isto é um pouco aquilo que nós gostamos de ter para nos guiarmos e sabermos em que ponto é que nós estamos no nosso processo de implementação de MAGER. Preparação. Trabalhos a realizar nesta fase. Julgavam que não havia cábula. Há cábula. Estão aqui as tarefas que se deverão fazer. Pelo menos estas tarefas deverão ser feitas num processo que siga esta metodologia. A identificação de quem a região vai beneficiar, portanto, quem é o alvo daquilo que nós queremos fazer, quem são as entidades locais e regionais que estão interessadas e que vão participar, reunir os interessados, aumentando naturalmente o conhecimento, identificar os pontos de interesse comum, portanto, aquilo que são os interesses comuns dessas várias entidades, e acordar sobre o Pacto da Sociedade da Informação Regional. No fundo é fazer isto que aqui está, por um lado, perceber o que é que as pessoas querem, por outro lado, dizer e divulgar aquilo que são os serviços que, entretanto, vão sendo pontos únicos de acesso, facilitar a produção de conteúdos eletrónicos, é outra das questões. Não adianta nós dizermos, nós temos uma plataforma de trabalho para as instituições de solidariedade social. Fantástico. Mas depois as instituições não têm lá ninguém capacitado para usar essas plataformas. Adianta? Não. Volto novamente a bater nesta questão da capacitação. E estimular a procura dos serviços eletrónicos, como rádios locais, publicidades, escolas, igrejas, rua, folhetos, trabalhos nas escolas com as crianças de divulgação, da mesma forma que se fez, e foi um excelente exemplo, os ecopontos, a recolha seletiva de resíduos. Esse trabalho, se recordam, foi feito durante muitos anos, de forma um bocado estranha, quando se atingiu as crianças, quando se foi às escolas e se pôs as crianças a fazer trabalhos sobre isso, cresceu exponencialmente. Porquê? Porque as crianças chegavam a casa e diziam aos pais, não, isto não vai para o lixo. Eu aprendi na escola e fiz lá um trabalho que diz que o cartão vai para o papelão. Quando nós conseguimos fazer isto nas tecnologias,
o efeito vai ser exatamente o mesmo. E vamos ter as taxas de sucesso que temos, por exemplo, na recolha seletiva de resíduos. Poderia ser muito melhor? Claro que sim, mas já é muito pouco. Este é mais um dos exemplos. É envolver em trabalhos. E aí é necessário ter capacitar os intermediários. Quem sabe, no caso dos miúdos, os professores. Qual é o objetivo? É termos efetivamente a tal visão geral daquilo que nós queremos fazer. Quais são as áreas onde nós queremos trabalhar? Onde é que nós queremos intervir? Como avaliar o sucesso? Indicadores de avaliação. O empenho e patrocínio político. Por exemplo, saber se na Assembleia Municipal, na Assembleia Geral do Ayuntamento, se foi aprovado esse plano. Se houve compromisso por parte dessas pessoas. Essa é uma das unidades de medida. Quantos desses planos são? Quantos dos projetos são aprovados? Não são. Vão a esses mecanismos de aprovação quando envolvem financiamento ou quando envolvem investimento. Caso contrário, não vão sequer. E aqui propomos ao contrário. Vão sempre para que os políticos tomem conhecimento e que se comprometam. Haver vontade de mudança, haver a participação, portanto, pessoas a utilizar, e haver um processo de planeamento devidamente definido. Quais são os resultados esperados para as entidades? Maior integração, uniformização de serviços, racionalização, o sucesso da própria implementação das iniciativas e o impacto na candidatura, por exemplo, a projetos estruturantes. Isto é, ninguém, no seu perfeito juízo, chumba um projeto, seja europeu, seja europeu, seja o que for, na sequência de um plano que já tem boa execução. Se nós conseguirmos demonstrar que temos uma estratégia, temos uma visão e que temos um plano que já tem bons resultados, quem é que se atreve a reprovar-nos qualquer iniciativa? Agora, temos de ser nós a demonstrar isso. Como? Tendo estas medidas. No caso dos cidadãos, naturalmente, devem tomar conhecimento de que existe uma agenda digital. É outro dos erros. Tipicamente defende-se no gabinete e fica lá dentro. Não, deve ser publicitada, os cidadãos devem perceber exatamente o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer, quais vão ser os resultados e qual é o benefício que as pessoas têm. Deve ser feita consulta, portanto, periodicamente tentar escolher zonas da sociedade ou grupos da sociedade que ajudem a dizer o que é que faz falta, ajudem a identificar. Eu volto novamente a esta questão. As crianças são fantásticas, porque colaboram, porque dizem, porque nós pensamos assim, uma criança de 12 anos tem capacidade para me dizer que serviços tem. São feitas experiências em alguns países e os miúdos dizem: o meu pai costuma queixar-se em casa que perde 3 horas para ir pagar não sei o quê. E nós apanhamos isto. As crianças são sinceras, elas dizem isso rapidamente. E depois têm uma outra capacidade que nós não temos, ou que nós vamos perdendo com o tempo. Têm uma imaginação fantástica. Fantástica. Vou-vos contar uma situação que me aconteceu há uns dias. Eu tenho 2 filhos, um com 11 anos e um com 7. Fui visitar a minha mãe, eles foram comigo, e a minha mãe tinha em cima da mesa o tradicional álbum de fotografias. Todos conhecemos. Em Espanha, álbum de fotografias também. Ok. Os miúdos olharam para aquilo, olharam para a avó e disseram: "Oh, avó, isto é o teu blog?" E eu, que até sou tecnológico, mais surpreendido que a minha mãe, que não percebe nada destas coisas de tecnologias. E então qual foi a reação da minha mãe? Meu filho, isto é um álbum, não é um blog. Seja logo que for um blog. E os miúdos olharam para ela e disseram: um blog é isto. É um sítio onde se põe fotografias, onde se escrevem as coisas, na internet. E diz a minha mãe: ah, então isto é um blog, mas não é na internet. É de papel mesmo. De repente, em 5 minutos, eu, que estava ali ao lado, que sou engenheiro, pensei assim: bom, os miúdos conseguiram dizer à minha mãe que era um blog. Eu nunca na vida consegui. Ela não iria perceber. Segundo, eles conseguiram transportar um objeto dos nossos antepassados para aquilo que é a realidade deles hoje.
um álbum de fotografias em papel para aquilo que são os blogs hoje. Portanto, eles rapidamente estabeleceram este paralelo. Eles continuam a ter esta capacidade. Se nós conseguirmos usar este tipo de brincadeiras, que os meus filhos, acreditem, não são aquele tipo de miúdos em que eu obrigo a usar a internet. Não, nada disso. Eles usam quando querem, quando lhes apetece. Eu faço exatamente o contrário. Quando eles me perguntam, eu explico e ajudo. Não os obrigo a usar as coisas. E também este conceito faço exatamente o mesmo. Agora, o que é certo é que eles rapidamente tiveram estes dois efeitos que eu percebi ali. Por um lado, eles próprios têm imaginação e transportam as coisas entre tempos e têm a capacidade de fazer explicar as coisas de uma forma genuína e intuitiva que nós, adultos, já não temos. Nós complicamos sempre as coisas. Portanto, mais uma vez, é um excelente exemplo de como nós podemos, numa lógica da agenda digital local, envolver stakeholders. Os grupos de jovens, os professores, por aí adiante. No planeamento, eu estou a ir colocando aqui, porque vocês depois vão ter acesso a toda esta documentação, se já não tiverem inclusivamente esta. Eu estou a ir sempre posicionando o ponto onde estamos, que é para sabermos o que estamos a fazer. No planeamento, temos que avaliar a situação e avaliar em função destes parâmetros todos, racionalizar recursos, desenvolvimento dos serviços, das infraestruturas. Por exemplo, pensar, há aqui uma iniciativa que até é muito interessante e financiada pelo Estado Central, mas requer uma infraestrutura que eu não tenho. Bom, aí há que ponderar. Não se pode, por aí, simplesmente levantar o braço e dizer eu também quero a iniciativa nacional, mas depois o que é que fazemos com aquilo? Nada. Porquê? Porque não temos um outro recurso que é necessário, uma infraestrutura de base, seja a banda larga, seja outra coisa qualquer. Portanto, é necessário fazer o quê nesses casos? Pensar se temos capacidade de rapidamente construir esse recurso e transpô-lo para a iniciativa, colar na iniciativa e fazer com que efetivamente tenha sucesso, ou então deixar cair ou calendarizar para uma fase posterior. Portanto, é preciso ter este tipo de capacidades. E as questões de saber fazer e usar e ensinar. Assim, com base nisso, no diagnóstico, é olharmos para as tradicionais análises SWOT, onde, por exemplo, e aqui é dado o título de exemplo da análise SWOT, que é simples, todos nós conseguimos fazer, perceber quais são as forças e as debilidades, quais são as oportunidades que nós temos e as ameaças. Rapidamente, nada de muito complicado também, um simples quadro, onde nós vamos colocar aqui, nos tais 5 vetores, por exemplo, ou outros que sejam definidos, perceber exatamente quais são as necessidades e as oportunidades que nós temos. Para o desenvolvimento, já temos a visão, temos a estratégia, avaliamos as pré-condições, a definição dos objetivos, dos processos de medição e de progresso e identificação de áreas prioritárias. Portanto, nesta altura, definimos tudo o que queremos fazer e como medimos e os planos de ação. Portanto, no fundo, é dizer isto consegue-se através destes projetos, destas iniciativas. E a partir daí, assim, ficamos com uma lista de iniciativas, de projetos que queremos fazer. Para quê? Para cumprir a visão e a estratégia que definimos. Eu vou saltar, já falei, e passamos à fase da implementação. A fase da implementação é a execução dos projetos. É aquela que já é muito conhecida, não vale a pena estarmos aqui a detalhar muito, porque é um tradicional e que todas as instituições neste momento conseguem. Há, contudo, uma observação que eu aqui faço, e que tem a ver com o quê? Tem a ver com a capacidade de envolver as outras instituições. É necessário termos a noção que nem todos os interessados, todas as entidades ou as instituições locais e regionais têm hábitos de gestão de projetos. Têm a participação frequente em iniciativas em que é necessário coordenar agendas, calendários, interesses, financiamentos. Há muitas instituições que não têm essa capacidade e, mais uma vez, é conveniente que isso seja considerado. Porquê? Porque se a instituição não tem essa capacidade de gestão, alguém tem que o fazer pela instituição. Caso contrário, falha todo o grupo. Portanto, mais uma vez, é uma lógica de consórcio e convencer as pessoas que assim é. Por fim, a avaliação. Medir a persecução, perceber quais foram os efeitos efetivamente e, anualmente, fazer uma revisão com base nessas avaliações e fazendo com que o ciclo seguinte
tenha em consideração os contributos das fases anteriores. No final, agora sim, agora temos um molho de papéis para a estratégia e temos um molho de papéis para o plano de ação. Mas isto é uma provocação, naturalmente. Não é isto que se pretende. Aquilo que se pretende é ter efetivamente algo conciso, uma estratégia muito concisa, uma visão muito bem definida e planos de ação muito bem desenhados. Não precisamos de desenhar planos de ação para todas as iniciativas que nós desenhamos. Não. O que nós vamos fazer é desenhar planos de ação para aquelas que sejam prioritárias e que vão decorrer nos próximos 2, 3 anos. No fim desses 2, 3 anos, vamos fazer planos de ação para as outras iniciativas. Porque senão, andamos 1 ano, 2 anos, 3 anos a fazer planos de ação, quando nós vamos concretizar, as condições já não são as mesmas, deitamos tudo fora. Em termos de documentos, mais uma vez, numa lógica de ser útil e de exemplo, o que é que nós precisamos? Um documento de estratégia tem normalmente esta estrutura. Tem uma introdução com o contexto e a caracterização do Estado, tem a perspectiva estratégica, portanto, no fundo dizer quais são os benefícios, quais são as competências necessárias, qual é a tecnologia, qual é a perspectiva de cidadão, a segurança e a cooperação. O resumo disto que estamos aqui a falar. Estamos a falar de um documento de meia dúzia de páginas também, mais uma vez. Não mais do que isso, senão ninguém lê. E as áreas de foco. Transparência, o que é que nós queremos efetivamente utilizar nessa estratégia. Um exemplo. 32 cidades juntaram-se, criaram a Digital Student Agenda, está lá para o centro da Europa, e resolveram dizer que a estratégia deles é o quê? Criar cidades empreendedoras, criar cidades capazes de cuidar das pessoas, cidades capazes de ensinar e de passar esse conhecimento, cidades verdes, cidades ecológicas, as cidades das pessoas, com dados abertos, ligando as pessoas, fazendo com que elas dialoguem umas com as outras, convivam, é algo que nós também temos perdido ao longo dos anos. E cidades seguras. Isto, genericamente, é a estratégia desta agenda da Holanda. Destas 32 cidades da Holanda que se juntaram para definir uma agenda comum. Lá saiu isto. Poderão dizer, banalidades. Sim, nós olhando para aqui, todos nós queremos que a nossa cidade tenha isto. É verdade. Mas eles puseram no papel e aprovaram em cada uma dessas cidades e disseram que ia fazer isto. Está aqui o link, se vocês quiserem depois ir consultar. Depois tem todos os planos de ação. Não tenho os documentos, pelo menos em inglês, estão mesmo no idioma próprio deles, mas com alguma facilidade se consegue fazer uma tradução com os Googles e os Microsoft e se percebe o que é que eles andaram por lá fazer. O plano de ação tem normalmente também pelo menos estes tópicos. A introdução de contexto e as definições, a organização, portanto, quem é o executivo, quais são as responsabilidades, qual é a organização dos projetos, portanto, quem são os promotores dos projetos, quem são os responsáveis por fazer com que eles aconteçam, e depois as prioridades definidas, os projetos e os seus planeamentos. Naturalmente, a alocação de recursos humanos e financeiros. Humanos, questões de conhecimento técnico, financeiros, de recursos para o investimento. Não sou eu, sou você. Se eu sei que é para você. Eu estava aqui o dia inteiro. Vamos saltar agora para a interoperabilidade. Há alguém que queira fazer uma consideração? Eu gostava pelo menos de saber uma coisa. Se lhes está a ser útil, se concordam com alguma das coisas que eu disse, ou se foi só patetices. Força. Senão eu já estou a ficar sem voz. Não, acham que efetivamente faz sentido haver uma metodologia, haver um planeamento, haver uma lógica estruturada. Algo que é muito interessante e por acaso ainda não nos disse. O próprio processo de desenho de uma agenda digital deve ser conhecido por toda a estrutura do município ou por todas as entidades envolvidas. Porquê? Se decidirem avançar para uma metodologia deste género,
numa das reuniões a fazer com todos os intervenientes, devem mostrar qual é o processo, o que é que vai acontecer, o que é que irão ser os pré-requisitos, o que é que irá ser feito dentro de cada uma das fases e quais são os resultados. Porquê? Para que todos estejamos sintonizados, para saber para onde é que estamos a caminhar. E para, de repente, não estarmos a discutir as questões de estratégia e aparecer alguém e dizer giro é fazer um projeto de não sei o quê. Não. Não, porquê? Aí nós pomos este diagrama e dizemos, amigo, nós ainda estamos aqui, espera lá um bocadinho, isso vai ser cambiante. Pronto, então eu venho só a essa reunião. Está bem, pronto, vou falar só nessa reunião. Agora, na outra parte já a definição estratégica. Portanto, é fundamental que quando se iniciar um processo destes, todos os intervenientes saibam do que é que estamos a falar, o que é que vamos fazer e qual é o plano. Isto é, qual é a estrada, qual é o nosso GPS para chegar aos resultados. Eu vou-lhes falar aqui, em jeito de fecho, e para terminarmos, depois vamos só fazer aqui um exercício. Sim, vamos fazer um exercício. Vocês assim não têm que... mas não sei só eu. Vou falar-lhes apenas e muito rapidamente a interoperabilidade em normas abertas e dados abertos. Simplesmente por uma questão, que é algo que está neste momento muito na berra. Eu dou-me a ideia que nem toda a gente sabe o que é que se fala quando se fala nisto. A palavra aberto, muitas das vezes, confunde as pessoas, porque pensam, mas eu não posso dar a informação que tenho, mas que seja por questões legais ou seja porque não quero. Não, vamos desmistificar um bocadinho disso e eu normalmente coloco no final da apresentação estas questões, fundamentalmente para desmistificar. Normas abertas, estamos a falar de definições que são feitas por instituições, ou por consórcios, ou por entidades tipicamente internacionais, e quanto mais internacionais, maior a abrangência, que visam o quê? Visam definir questões transversais que facilitam o diálogo entre diferentes instituições. Fundamentalmente. Se todos nós usamos uma norma aberta, aquilo que quer dizer é que eu mudo-me daqui para ali, eu passo informação minha a qualquer outra instituição, e essa instituição é capaz de me manusear. Um mau exemplo foi aquilo que me aconteceu aqui no início, se vocês repararam. Eu trazia aqui um formato fechado da Microsoft, que chegou aqui e mesmo com ferramentas da própria Microsoft não conseguiu abrir. Queria ir buscar não sei o quê e tal. E então o que é que eu fiz? Fui buscar uma norma aberta, um fecheiro PDF, que todos os visualizadores conseguem interpretar. Portanto, é este tipo de coisas que nós estamos a falar. Isso é válido para formatos, mas é válido também para outras questões. Para questões, por exemplo, de definição estratégica, de política. Há muitas dessas regras e boas práticas abertas, conhecidas e divulgadas, que podem ser aplicadas. Está aqui um exemplo de uma lei que visa precisamente a adoção e que obriga, no caso português. Há um Regulamento Nacional de Interoperabilidade em Portugal, há exatamente o mesmo, uma regra aqui do lado galego, transversalmente também quase todos os países têm isso. Há neste momento portais de consulta pública e de transparência. Há associações que visam, mais uma vez, a transparência e a aplicação de normas e que regulam isso. Portanto, numa lógica, mais uma vez, de agenda digital, convém ter em conta todos estes fatores externos que possam ter influência. Claro. Em relação a esta lista, é importante também dizer que existe a Associação de Empresas Portuguesas de Software Aberto, ESOP, onde, para além de se fazer a dinamização dos conceitos e das normas abertas, se privilegia o como. Como é que eu utilizo as normas abertas, os standards, tecnologia livre, para construir soluções. Portanto, muito menos na parte teórica e muito mais na parte prática. Portanto, onde são apresentados e discutidos e utilizados como fonte de informação importante para as empresas ou para as instituições, casos práticos. Como é que eu, para resolver este problema, peguei em peças de software aberto e construí alguma coisa? É isso mesmo. Isto está aqui apenas para evitar o interesse e não uma lista exaustiva, note-se. Até porque é quase impossível hoje termos uma coisa dessas com o surgimento de sites na internet. A própria Agenda Digital para a Europa diz, na sua ação 23, as entidades públicas devem ter a partir das normas abertas. O que é que a própria Comissão fez? Depois eu não vou ser muito exaustivo nesta questão, vocês depois poderão ter acesso. Em 2011
foi feito um estudo, foram definidas linhas orientadoras, foram desenhados alguns rascunhos e documentos que deram-se como consequência de documentos finais e aprovados precisamente nesta lógica de utilização das normas abertas. Em 2012, muita da tecnologia que, inclusive, a própria Comissão não estava a seguir estas regras, foram lançados projetos e iniciativas para fazer cumprir também e adotar dentro da própria Comissão e tornar isso como caso de exemplo. Quando falamos de dados abertos, aquilo que nós estamos a dizer não é abrir a informação que é confidencial também, mais uma vez, é abrir a informação que, de um modo geral, pode ser conhecida pela sociedade e que, pelo facto de estarmos a abrir, estamos a potenciar novas oportunidades de negócio. Por exemplo, há muita informação que é detida pela administração pública, georreferenciação, que muitas das vezes não é partilhada com a sociedade e qual é o impacto que tem. As empresas que atuam no terreno, se tivessem essa informação, conseguiriam aproveitar melhor os recursos, danificar menos as infraestruturas públicas e executar melhor as suas atividades. Tal não acontece muitas das vezes e isto, a única coisa que está a fazer é quando nós pensamos, está aqui fechadinho porque eu paguei e tal. Não, eu paguei foi com dinheiros públicos, se paguei com dinheiros públicos, é partilhar com a sociedade e fazer com que a própria sociedade tire benefício dessa informação. Até desse tipo de informação que nós estamos aqui a falar. Há mais locais onde se podem consultar. Há uma série de iniciativas, por exemplo, a própria Comissão Europeia, mais uma vez, tem um scoreboard para o acompanhamento da tal agenda digital, as medidas, saber o que está a acontecer, em permanência, e isto é claramente uma fonte de informação de dados abertos. Em Portugal temos, por exemplo, a iniciativa Pordata, onde se partilha muita informação, e se repararam, de repente, todos os meios de comunicação social, muitas das empresas estão a recorrer a informação desta para as suas atividades. E aqui estão os meus contactos. Agora, muito rapidamente, dizer-vos duas coisas. Eu julgo que não tenho para toda a gente, não sabia muito bem quantas pessoas iriam estar, mas vamos tentar partilhar, se não se importarem. Vamos fazer assim aqui uma questão final. É um dos exercícios que nós temos que fazer na lógica da implementação de uma agenda digital local. Eu estou a pôr aqui só para poderem ver. Bom, no fundo é o quê? É fazer a análise estratégica do ambiente externo. Quem é das áreas de economia e gestão e tal, conhece estas coisas. Quem é mais das tecnologias, tipicamente esquece de fazer isto. E então estamos a falar de quê? Estamos a falar que temos de olhar para fatores políticos, política fiscal, desemprego, estabilidade governamental, regulamentos comerciais, seja o que for. Portanto, questões que têm a ver claramente com estratégias políticas que possam ter influência no trabalho que nós vamos fazer e na agenda que nós vamos definir. Nós devemos começar por identificar precisamente isto para percebermos se vamos ter ou não um patrocínio político. Porque se houver envolvente externa política que não valida a nossa estratégia, aquilo que nós queremos fazer, podemos desistir desde logo. A segunda questão são os fatores económicos. É saber se a sociedade tem capacidade para investimento, para receber o investimento que é feito, se há conjuntura económica que permita, efetivamente, fazer as implementações que nós queremos ou não. Fatores sociais, percebemos quais são as idades, percebemos quais são os níveis de educação, o crescimento demográfico, ou o decréscimo, naturalmente, a esperança de vida. Portanto, são tudo questões que nós temos mais uma vez que ter em conta. Porquê? Porque podemos estar a pensar o melhor serviço para as crianças e só temos 3 crianças que nasceram no último ano no município. Bom, temos que repensar isto e se calhar temos muitos idosos. Temos é que apostar nos serviços aos idosos. Portanto, é pensar um pouco também nessas questões. Em fatores tecnológicos, e se repararam, os fatores tecnológicos aparecem só aqui em baixo.